Olá a todos, estamos aqui eu, João Glicério de Oliveira Filho e Gabriela Costa, para apresentar o nosso artigo aprovado sobre o caso Apple e a necessidade de normas específicas no âmbito da União Europeia. Por favor, Gabriela. Bom, nosso artigo ele se insere na linha temática sobre direito da competição e regulação do mercado. E ele veio a partir da decisão da Comissão Europeia, em agosto de 2016, que instituiu a necessidade de recuperação de 13 bilhões de euros em impostos que a Apple teria deixado de pagar ao Estado irlandês em virtude de isenções fiscais que esse Estado concedeu à empresa ao longo de vários anos. A repercussão jurídica dessa questão se deu em virtude da negativa tanto do Estado irlandês quanto da empresa Apple em acatar com a decisão da Comissão Europeia. Então, nós achamos por bem analisar a correção dessa decisão a fim de delimitar as suas circunstâncias jurídicas. Em primeiro lugar, então, nós destacamos que o argumento da Apple em não concordar com a decisão é que, para eles, todos os impostos realmente devidos foram pagos. E pelo lado da Irlanda, o país acredita que a decisão da Comissão Europeia interferiria na soberania nacional e nas suas decisões fiscais. Em primeiro lugar, então, nós analisamos qual seria essa relação tributária estabelecida entre a Irlanda e a Apple nesse caso em específico. Nós devemos destacar que duas resoluções fiscais, elas concediam esse benefício a duas empresas que eram sucursais da Apple dentro da Irlanda. A Apple Sales International, que seria responsável pelas vendas do grupo Apple no estado irlandês, e a Apple's Operational Europe, que seria responsável pela produção de computadores dentro desse país. Essas duas empresas, elas se reportavam formalmente a uma administração central. E qual é o problema dessa administração central? Essa administração central ela não tinha uma sede física específica. Então, por isso, não havia essa imposição de impostos, não havia uma desvinculação territorial de impostos. Não era cobrado imposto nem na Irlanda, nem em qualquer país da União Europeia, ou também nos Estados Unidos, que é a sede da empresa. Por isso, e um problema que pode ser sentido nesse caso é que todas as vendas que eram feitas na Europa, elas eram registradas nessas sucursais irlandesas. E então, a isenção de impostos, ela acabava por incidir em toda a operação da Apple dentro do mercado comum europeu. Por esse motivo, então, a Comissão Europeia, ela, através de uma investigação formal, em que se obedeceu todos os critérios de ampla defesa, tendo sido ouvida por várias vezes a Apple, tendo sido ouvida também o próprio Estado irlandês, que apresentou pareceres em todo momento do desenvolvimento do procedimento, que, diga-se de passagem, é um procedimento administrativo, já que a Comissão Europeia ela é um órgão executivo da União Europeia. Essa decisão ela acabou por determinar a devolução de todo esse imposto que foi suprimido ao longo de 10 anos. Ela obedeceu também um prazo prescricional. Por isso que nós concordamos com a correção formal da decisão, que obedeceu esse critério temporal de prescrição e obedeceu também os critérios de não interferência na soberania, porque a decisão ela não invalidou qualquer diploma legislativo da Irlanda, ela não não declarou a nulidade de qualquer diploma normativo desse país, tendo apenas determinado a recuperação e não do imposto e não uma penalização, tendo incidido uma penalização nem sobre a Apple e nem sobre o Estado irlandês. Então, nós dizemos que o fundamento jurídico da Comissão Europeia foi o Tratado de Fundação da União Europeia, no seu artigo 107, que determina que todas as isenções fiscais
elas não podem representar um benefício econômico que não seja estendida às concorrentes, né? Claro que existem casos de exceção, né, para poder compensar por determinada desastre natural, ou então para fomentar a cultura, o patrimônio cultural europeu, mas viu-se naquele caso que a Apple não se encaixava em qualquer daquelas hipóteses. E pelo contrário, que a vantagem econômica, o State Aid Rules, ele incidia de uma forma que a Apple teve uma vantagem econômica frente às suas concorrentes. E a Irlanda, como signatária desse tratado, como participante da União Europeia e vinculada ao princípio da atribuição, ela deve respeitar essa decisão, que é legitimada através desse artigo 107, materialmente, e subjetivamente a Comissão Europeia, já no artigo 108, ela é a responsável por julgar casos dessa monta e, por isso, aplicou essa não penalização, voltamos a dizer, mas sim essa determinação de devolução desse imposto devido. E é importante destacar também que essa decisão, ela se dá de maneira a se manter a segurança jurídica dentro do bloco europeu. Por quê? Porque essa decisão ela foi tomada também em outros casos. No caso do Starbucks, em Luxemburgo, e no caso também da Fiat, nos Países Baixos. E então, essa decisão ela está parametrizada, e sendo que a sua repercussão maior se dá em virtude do grande montante de impostos, né, que nesse caso é de 13 bilhões de euros, é o maior caso da história. Então, nós fizemos essa análise jurídica sobre o caso, demonstrando a sua correção material, também demonstrando que a existência desse órgão administrativo ela se dá de maneira protegida por esses artigos do Tratado da União Europeia. E então nós vamos passar agora a analisar quais são as repercussões práticas. O que acontece, quais seriam as consequências práticas dessa decisão dentro da União Europeia, né? E sobre isso o professor João Glicério vai comentar. Gabriela muito bem colocou a questão relacionada com os efeitos da decisão e os efeitos positivos de uma decisão parametrizada, respeitando a prescrição e, especialmente, mantendo a linha que já foi adotada pela União Europeia em outros casos, tanto o caso da Fiat como também o caso do Starbucks. Então, os efeitos práticos dessa decisão são extremamente positivos, porque mantém a linha que a União Europeia adotou até então. É claro que existe sempre aquele contraponto, né, que uma eventual redução de impostos acarreta um benefício ao consumidor, porque existe também ali uma redução do preço do produto. Enquanto a majoração dos impostos pode gerar um benefício social complexo para várias outras pessoas além do consumidor. E obviamente, que os efeitos da decisão são positivos. Então, nós concordamos com a decisão que foi aqui proferida pela Comissão Europeia, em razão do cuidado e do zelo que ela observou ao emitir uma decisão, não contraditando e não superando as normas da Irlanda, normas tributárias da Irlanda. Claro que a discussão gravita muito em torno do tipo de planejamento tributário realizado. Se o planejamento tributário realizado tem o condão de evadir divisas ou o condão apenas de reduzir licitamente o pagamento de impostos. É uma clássica discussão de direito tributário que já permeia durante muito tempo e que também repercute no direito concorrencial, porque essa redução substancial dos impostos pode, obviamente, fornecer a determinado empresário a vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Essa é a questão que também foi examinada pela Comissão Europeia. Por conta disso, entendemos que a decisão foi acertada e foi nesse sentido a nossa conclusão. Agradecemos a todos pela atenção e estamos à disposição para quaisquer dúvidas a partir dos nossos e-mails, joão@joaoglicério.com e gabicesilva@gmail.com. Muito obrigado. Obrigada.